Boa noite para todos. Hoje é dia 19 de março. Nós estamos na semana de comemoração do Dia Mundial da Água. E o meu nome é Paulo Frazão, sou professor aqui na Faculdade de Saúde Pública, trabalho aqui no Departamento de Política, Gestão e Saúde e coordeno também o Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal. O Centro Colaborador, ele é um núcleo, né, de extensão que a gente criou dentro da faculdade, justamente para colaborar com as instituições públicas vinculadas direta ou indiretamente ao Sistema Único de Saúde, na implantação e desenvolvimento de ações de vigilância em saúde bucal, com ênfase para a fluoretação das águas de abastecimento público e temas associados ligados à distribuição dos agravos e doenças bucais de relevância em saúde pública e também as características da resposta setorial e intersetorial, né, que é elaborada, que é implementada para enfrentar esses problemas. Em 2010, a Organização Mundial da Saúde reconheceu o direito à água limpa e segura como um direito humano essencial, como um direito humano fundamental para se usufruir plenamente da vida e de todos os demais direitos, né? Recentemente foi publicado uma atualização do Programa de Monitorização para Abastecimento da Água, que é um programa mantido pela Organização Mundial da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. E nesse monitoramento, dados de 2022, né, informam que 1 em cada 4 pessoas em todo o mundo não tem água potável gerida, não tem água potável administrada de forma segura. E quando a gente olha para o esgotamento sanitário, a gente vê que 2 em cada 5 pessoas ainda não têm esgoto sanitário administrado de forma segura, né? Aqui no nosso país, a gente ainda tem 15% dos domicílios que não estão abastecidos, né, por tratamento de água, por água tratada. E a gente tem cerca de 40% da população brasileira morando em domicílios sem conexão à rede de esgoto. Em relação à fluoretação da água, nós temos cerca de 400 milhões de habitantes no mundo, né, recebendo o benefício da fluoretação da água, em cerca de 25 países. E no Brasil, 75% da população brasileira recebe água tratada e fluoretada em cerca de metade dos municípios brasileiros. Então, a gente ainda tem uma boa proporção de municípios brasileiros que não são beneficiados, né, por esse tipo de tecnologia de saúde pública. Para comemorar, né, essa semana em relação ao Dia Mundial da Água, a gente montou um painel sobre o Dia Mundial da Água e o fluoreto nos sistemas de abastecimento. E para apresentar esse painel, eu vou passar a palavra para a Daiane Porto, que é engenheira química, especialista em saneamento e coordenadora do canal PSA no YouTube. Oi, boa noite, né? É com muito prazer que eu estou aqui junto com esses grandes nomes, né? Eu queria agradecer essa reunião na Semana da Água, porque a gente fala que a fluoretação ela é muito importante, é uma coisa assim polêmica, porque o pessoal não vai atrás do conhecimento. Então, assim, é um momento muito importante a gente ter junto os grandes nomes técnicos e o pessoal da saúde pública, né? Eu vou deixar eles mesmos, eu vou falando o nome, depois eles se apresentam, porque é enorme aí a lista deles aí. O currículo deles é muito grande, né? Eu queria começar apresentando o professor Paulo Capel Navai, lá da USP, né, da saúde pública. Ele tem contribuído muito para tirar essa questão das dúvidas, né, da importância da fluoretação, como isso se aplica na legislação, né. Vou apresentar também, né,
Paulo, pode fazer essa apresentação, você falar um pouquinho, daí eu vou chamando os colegas aí, eu acho que fica melhor. Ah, tá bom. Obrigado, Daiane. Obrigado por sua É muito grande seu frazão. currículo, senão eu vou Eu ficar lendo aqui, agradeço. você dá um Não, resumo. não, não vale a pena, né? Porque tá lá no Lattes, o pessoal depois pega lá e vai lá ler toda aquela. Parece uma ficha criminal, né? Aquele monte de dados e informações lá. Mas basicamente, assim, eu sou um sanitarista, né? Sou graduado em odontologia e tenho formação em saúde pública. Sou professor de saúde pública na Universidade de São Paulo, onde agora aposentado, mas sigo me ocupando, né, das temáticas relacionadas com fluoretação da água, mas durante muitos anos me ocupei disso diariamente, né, enquanto docente da faculdade. Então, assim, na distribuição dos tempos, me foi dado 15 minutos, né? Como eu tenho uma certa dificuldade com a administração dos tempos, eu preparei um vídeo, né, para cumprir esses 15 minutos. Mas antes de passar esse vídeo tratando aí basicamente da questão da efetividade da fluoretação das águas, queria registrar aqui, né, a minha satisfação em compartilhar essa atividade com o professor Vanderlei, né, Paganini, professor Jaime Cury, professora Maria Augusta, né, da Universidade Federal do Amazonas, professor Vanderlei aqui da Faculdade de Saúde Pública, professor Jaime Cury da Faculdade de Odontologia da Unicamp, né, lá de Piracicaba, e com o professor Paulo Frazão, né. Então, espero que tudo dê certo, vou compartilhar aqui o meu vídeo, né, com vocês e ver se a gente consegue ser bem-sucedido aqui. Eu queria começar com essa questão aqui da minha liberdade, meu direito, não quero medicamento na água que eu bebo. Primeiro, flúor está nas águas e flúor não é medicamento, né? Assim, no caso da presença de fluoretos em águas, que é um fenômeno natural, essa reivindicação ela equivale ao direito, à liberdade individual de não ser iluminado pelo sol, ou de não ser importunado pelo vento ou pela chuva, né? Porque é algo natural, não existe escolha aí. Ninguém está colocando em questão a liberdade de ninguém. Ou então corresponde ao estranhíssimo, né, direito de ser exposto a águas hiperfluoretadas. Esse sim é um problema. Esse argumento é um argumento falacioso. O flúor é um elemento químico presente na natureza, é o 13º elemento mais abundante da crosta terrestre. Então, o flúor está por aí, está em todos os lugares, no solo, na água. E o flúor tem essa característica de ser muito eletronegativo, né? Por isso ele ocorre sempre compondo moléculas e ocorre geralmente sob a forma de fluoretos, né? Não apenas nela, mas estão sempre presentes os fluoretos na água, né? E na água eles impactam, seja positiva, seja negativamente, a saúde humana. Fluoretos são um fator de risco para a fluorose dentária, mas ao mesmo tempo, a presença de flúor em águas é um fator de proteção para a cárie dentária. O controle, então, das concentrações de fluoretos em águas para consumo humano incumbe a vigilância em saúde. Fluoretos estão presentes, por exemplo, nas águas dos mares, né, numa concentração no geral de aproximadamente 1 miligrama de flúor por litro d'água. Aliás, o que a gente quer nas águas de abastecimento público é que eles tenham esse teor. Nesse mapa da ocorrência de fluoretos em águas subterrâneas, os pontos mais alaranjados e avermelhados correspondem àquelas zonas em que o teor considerado ótimo, mas olhando para esse mapa mundi, nesse zoom assim ampliado, a gente não vê detalhes e é importante saber detalhes. Aqui vocês têm, por exemplo, ocorrência de fluoretos em águas subterrâneas na América do Sul, né? Eu destaquei aqui o estado da Paraíba, aqui no Brasil. Vejam que há uma variação muito grande. As áreas mais escuras, né? O marrom escuro, mesmo aqui o preto, indicando áreas superiores a 1 miligrama de flúor por litro d'água. Essa oscilação mostra que há uma grande variabilidade, então a gente precisa sempre conhecer, né, em qualquer território, como ocorre fluoretos em águas. Eu destaquei também aqui o estado do Paraná, um dos estados em que se fez, né, esse mapeamento, mas vejo que esses teores variam desde
praticamente zero, até aqui em áreas mais alaranjadas e avermelhadas, teores que se aproximam de 0,7, 0,8. O flúor está presente nas águas, está presente em todas as águas, inclusive as águas minerais, né? Essa é uma água de Senador Guiomar, lá do Acre, né? Vejam que o teor é 0,03, né? Quer dizer, tem fluoreto, mas esse é um teor praticamente insignificante, isso não vai causar fluorose em nenhuma hipótese. Com esse teor não previne cárie, mas as águas se anunciam como água mineral fluoretada, tá? O que pode iludir as pessoas, achando que consumindo essa água elas estarão se protegendo contra a cárie e não estarão. Então essa coisa de que o mais seguro é usar sempre água mineral, cuidado, não é assim. Às vezes é bastante inseguro, né? Essa água mineral, por exemplo, veja, é uma água mineral. O teor dela é 2,23 mg de flúor por litro d'água. Né? Por isso a interrogação aqui. Não é seguro, não. Essa água não deve ser consumida rotineiramente por crianças de menos de 10 anos de idade. Se for consumida, essas crianças vão desenvolver fluorose dentária. Então essa é uma água insegura e é uma água mineral. Então não dá, por ser uma água mineral, confiar na água. Tem que conhecer o teor de fluoreto na água. Essa é uma água argentina. Olha, 1,83 mg de flúor por litro de água, mineral. Diz levemente sulfatada e fluoretada. Não tem nada de levemente, isso aqui é fortemente fluoretada, né? Essa é uma água que não pode ser consumida também por crianças menores de 10 anos de idade continuamente. Eu gosto muito dessa imagem, né? Que é esse copinho da Sanepar lá do Paraná, né, ele chama de água de torneira, né, esse é o nome da água, água de torneira, e detalhe, água de torneira com flúor. É isso que a gente quer para as águas de abastecimento público, né, que elas tenham qualidade de água mineral, água boa, né, água potável, e água com teor adequado de flúor, nem mais nem menos. Então, flúor na água, para resumir, né, não é medicamento, mas olha, fluoretos podem estar em compostos com ação terapêutica. Aliás, o tratamento da fluorose dentária, ele é feito utilizando compostos que contêm fluoretos. Um outro ponto, e esse é o foco da minha apresentação hoje, né, é que ele não é eficiente, que não funciona, é uma discussão sobre a efetividade, né? Ele é eficiente sim, olha, nós sabemos dessa eficiência há muito tempo. Essa é uma primeira revisão sistemática publicada, né, no começo dos anos 80 do século passado. Eles analisaram 95 pesquisas bem conduzidas, controladas, feitas em 20 países, mostrando a porcentagem da redução da cárie quando há exposição à água fluoretada por mais de 10 anos. Para dentes tecidos, dentes de leite, né, eles analisaram 57 estudos. A maioria das pesquisas indicou uma redução de cerca de 50% na prevalência de cárie. 72 estudos em que eles avaliaram o impacto da fluoretação das águas sobre dentes permanentes, né? A maioria dos trabalhos se concentrou numa redução de até 60%. A revisão sistemática, que a meu ver é a mais bem conduzida, foi feita por esse grupo de pesquisadores ingleses da Universidade de York, da Wales e da Leicester. E os resultados mostram a diferença média é desfavorável à prevenção de cárie e favorável à prevenção de cárie. Um estudo que trabalhou com 25 bases eletrônicas de dados, eles selecionaram os 16 melhores trabalhos segundo o critério deles, né? Um critério muito rígido, né, para revisões sistemáticas. A redução média foi de 2,25 dentes. Para o padrão epidemiológico das décadas finais do século XX, essa diferença corresponde a cerca de 50% de redução. Quer dizer, os trabalhos confirmaram o que se sabia desde os anos 50. O trabalho clássico aqui no Brasil, né, Baixo Guandu, no Espírito Santo, foi a primeira cidade brasileira a fluoretar as águas, lá em 1953. Quando a gente pega a idade índice de 12 anos e compara 53 com 63, a gente vai observar que 10 anos depois houve uma redução de 57% na média do CPO. Isso é um impacto importante, né? Não há dúvida da eficácia, né, dessa medida. Taquara, no Rio Grande do Sul, a primeira cidade lá do Rio Grande do Sul a fluoretar, começou a fluoretar em 1957,
10 anos depois, em 1967, aos 12 anos, o CPO havia tido um declínio de 11,9 para 4,5, né? Um declínio de 62%, muito importante, muito relevante. A média do CPO no município de São Paulo, nos anos 60 e 70, o início da floretação em outubro de 85, e o que vai acontecer com o CPO ao longo do tempo, sai de 7,5 para 1,3, mostrando a efetividade dessa medida. Em 1985, apenas 5% das crianças aos 12 anos de idade eram crianças livres de cárie, né? E no trabalho de 2008, 52%, ou seja, mais de metade das crianças não tinham cárie no momento do exame e nunca tinham tido cárie em sua vida. Agora, fluoreto em água, isso é muito importante que se entenda, não é uma vacina, né? O fluoreto ele não vai proteger as pessoas como uma vacina protege. Por quê? Porque cárie é uma doença multifatorial, né? Depende de escolaridade da mãe, depende de uma série de variáveis socioeconômicas que são comprovadamente fatores de risco para a cárie. Nós conhecemos hoje mais de 70 fatores de risco. É praticamente impossível controlar todos esses fatores de risco ao mesmo tempo. A fluoretação de água é um dos fatores de proteção que podemos manejar e manejamos. E estamos manejando relativamente bem no Brasil. Estou dizendo isso porque esse trabalho da professora Márcia Baldani mostra o seguinte: no eixo X, a população de municípios do Paraná com acesso à água tratada e fluoretada. Então aqui o conjunto de municípios em que 100% da população desses municípios tem acesso à água tratada e fluoretada. E aqui, aqueles municípios que não fluoretam as águas no Paraná, por alguma razão, ou não fluoretavam naquele momento. Cada pontinho desse corresponde à média do índice CPO aos 12 anos de idade. Quanto maior a exposição à água fluoretada, menores os valores da média do índice CPO, que é o eixo Y aqui à esquerda. Eu destaquei aqui para chamar a atenção que, olha, é possível uma prevalência baixa de cárie, mesmo na ausência de água fluoretada, é o que mostra esse cluster aqui, né, de municípios em que a água não é fluoretada e o CPO é baixo. E o benefício da fluoretação da água, mesmo em cidades em que 100% da população tem acesso à água tratada, o CPO registra médias relativamente altas, porque outros fatores estão interferindo, outras variáveis estão interferindo no desenvolvimento da doença. Queria chamar a atenção para isso. A fluoretação da água não é vacina contra a cárie. Ajuda, mas ao mesmo tempo que se deve lançar mão dessa tecnologia, é preciso enfrentar outras variáveis, outros determinantes de cárie em populações. Uma pesquisa mais recente feita no Brasil, comparando dois municípios aqui do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, a pesquisa de doutorado da Maria Ângela Guanais. Em Silveiras a água é fluoretada e São José do Barreiro a água não é fluoretada. São municípios com IDHM muito próximos, né? O abastecimento de água apenas menos de 5% da população não tem acesso à água tratada. E a posição dos municípios no ranking paulista do IDHM também é muito próxima, né? Tendo em vista essas características muito parecidas, socioeconômicas, demográficas, de acesso à água tratada, etc., o que aconteceu com a cárie lá? Lá não foi feito um levantamento por amostragem, foi feito um censo. Em Silveiras com água fluoretada, o CPO aos 11 e 12 anos, a gente juntou aqui, né, foi 1,8, e em São José do Barreiro, em que a água não é fluoretada, foi 2,6, ou seja, uma diferença de aproximadamente 48%. Esse trabalho feito agora, na segunda década do século XXI, um trabalho recentíssimo, no contexto brasileiro, mesmo num contexto de baixa prevalência de cárie, né, a fluoretação da água segue sendo efetiva, né. Nas últimas 5 décadas não se registram questionamentos em bases científicas à eficácia dessa tecnologia de saúde pública.
E por último, a questão de quem deve decidir se deve ter flúor na água. Quem deve tomar a decisão e quem deve ser responsável pela execução da fluoretação, né? As pessoas dizem, não, tem que ouvir os representantes das áreas de saúde e saneamento, das agências reguladoras, das comunidades atingidas por essa medida, porque parece que a medida é um problema e tudo mais. E eu costumo dizer o seguinte, olha, discutir sempre, né? Agora, interromper ou não fazer o que deve ser feito, vamos parar para discutir, isso não, né? Não tem razões para isso. Porque não temos que discutir quem deve decidir, já está decidido no caso brasileiro, né? Decidido por lei, a gente tem leis que determinam fazer. O pessoal da área da saúde, o pessoal da área de saneamento tem que cumprir leis. Quem não cumpre lei comete uma ilegalidade. Não necessariamente um crime, mas uma ilegalidade. Decisões que resultam de leis devem ter em consideração que, se há democracia, qualquer lei resulta de processos longos e aprofundados de discussões. É o parlamento o lugar para fazer esse debate sobre quem deve, né, decidir. Além disso, é sempre possível mudar leis, né? Então, não está satisfeito, age para mudar a lei. Agora, o caminho é respeitar as leis e, se necessário, mudá-las. O desrespeito rasga o contrato social. E aí aquela questão, a quem interessa isso? No caso brasileiro, olha, a Lei Federal 6.050, que determina a obrigatoriedade da fluoretação onde haja estação de tratamento de água, e a essa lei acresce uma lei aprovada no ano passado, que é a 14.572, que institui no Brasil uma política nacional de saúde bucal. E uma das diretrizes dessa lei de 2023 é explícita em relação à vigilância sanitária de fluoretos em águas. E a autoridade sanitária, Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde, enquanto autoridade sanitária, tem o dever de proteger a saúde da população. E incumbe a essas instituições fazer vigilância sanitária da água. E não há nenhuma razão para temer flúor e fluoretos. Nós temos que conhecer e usar com segurança. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que o vídeo tenha tido uma boa visibilidade, que o áudio do vídeo tenha sido bom, tenha sido claro. E era isso que eu queria dizer sobre efetividade, sobre essa história de quem deve decidir, né, sobre a fluoretação, e principalmente sobre essa conversa aí a respeito de liberdade individual. As pessoas querem ver nisso uma questão ética, de direito e tal, e eu queria concluir reiterando o que eu disse lá no vídeo, né? Essa é uma falácia, uma falsa questão, né? Porque ninguém discute, eu não quero a luz do sol, eu não quero a chuva, eu não quero o vento. São coisas naturais, como o dia e a noite, né? Não tem que querer ou não querer, isso está dado. A questão é o que fazer com isso, tá certo? Então, devolvo a palavra para a Daiane para a gente dar prosseguimento aqui à nossa mesa. Obrigado. Muito obrigada, professor. Eu gostei bastante, né? Depois a gente comenta exatamente, aprender, né? E depois eu faço os comentários. Eu queria agora convidar, assim, que é com muito orgulho, o professor Vanderlei Paganini, né, da Saúde Pública. Eu sempre ouvi falar muito do senhor, professor, mas agora conhecendo é uma honra. Ele também vai continuar aí trazendo aí um pouquinho do conhecimento para a gente, né? Vou deixar também ele se apresentar, porque é um currículo enorme. E aí ele mesmo se apresenta. Prazer, Vanderlei. Tela é sua. Daiane, muito obrigado aí. Eu quero agradecer o convite de coração aí. Para mim, sempre é um aprendizado. Eu sou engenheiro civil, engenheiro sanitarista. Eu estou aqui na USP há 25 anos, cuidando da parte, falando e dando aula da parte de saneamento, água e esgoto. Trabalhei na Sabesp 45 anos e meio, parei o ano passado, e trabalhando sempre na operação. Então, acho que é isso. Como disse o Paulo aí, estamos à disposição, mas eu gostaria muito, viu, Daiane? Agradeço o convite, mas eu não quero decepcionar ninguém. Eu não posso, em absoluto, me comparar com uma palestra do Paulo Capel aí, né? Ele já falou quase tudo.
Aliás, ele é chique demais, né? Ele fez um vídeo, mas eu queria aduzir a vocês as nossas angústias do ponto de vista operacional, né? Eu acho que é o que eu posso tentar colaborar. É isso aí, a parte operacional, disponibilidade de produtos, a questão laboratorial, como é que a gente faz, como é que a gente cuida desse assunto, e muito do que o Paulo falou. Não se discute mais no saneamento essa questão de colocar ou não colocar. É lei. Não atendendo lei, você pode ser responsabilizado civil e criminalmente por não estar atendendo legislação. Então, eu vou falar um pouquinho da legislação, no meio do caminho vou contar um ou dois causos aí, mas não vou entrar na seara que o Paulo já detalhou, e sei que o professor Jaime também vai falar, o professor Maria Augusta também, então não vou me arvorar a parte do pessoal da odontologia, vou falar da parte de operação e da parte de legislação. Vou tentar compartilhar com vocês aqui. O Paulo já falou, mas o que norteia a gestão do saneamento é a legislação, né? Então, aqui em 74 já tinha a Lei 6.050 que falava da fluoretação e há que se implantar. Eu queria dizer, importante, Paulo e colegas, quando se fala de fluoretação, nós estamos falando da dosagem exata. Nem água de poço profundo abastecendo com mais de 0,8, de 0,7 ppm, e nem a gente colocando a mais nem a menos. Então, nós também temos alguns mananciais importantes do ponto de vista de quantidade, mas de qualidade eles são condenados do ponto de vista de fluoreto. Então, a legislação foi isso aí, e eu queria, desde o início aqui, a Lei 6.050, depois o Decreto 76.872, Portaria 635, a Portaria 36, a 1469, 518, a 2914, a consolidação, e a 888 agora é a que está valendo. Interessante que este quadro que vocês têm logo abaixo aqui, ele coloca as dosagens de acordo com a temperatura, né? Então, veja, supõe-se que uma temperatura mais baixa, as pessoas vão consumir menos água, ingerindo menos água no dia a dia. E temperatura mais altas, ingerindo mais água, portanto, a importância de dosar um pouco menos no flúor para abastecimento público. Veja só, nós estamos falando de um quadro de 1975. Veja este quadro agora da Lei 88, da Portaria 888, de 21 agora, é o mesmo. É o mesmo. Então, ou seja, é algo consolidado, né? Então, o valor máximo permitido, 1,5, quando você tem temperaturas baixas. Quando você tem temperaturas altas nesta região aqui, olha, você vai estar no mínimo 0,6, no máximo 0,8 e no ótimo 0,7 partes por milhão, miligrama por litro. E aí vem o decreto estadual que diz a resolução da Secretaria de Saúde 250 de 15 de 8 de 95, no qual ele diz o seguinte: para o estado de São Paulo, pelo padrão 0,6 que está errado, claro, 0,8 miligrama por litro. Desculpa a falha aqui. As águas destinadas ao consumo que apresentarem teores de íons de fluoreto abaixo de 0,6 e superiores a 1 serão consideradas fora do padrão. Eu peguei um pedaço no parágrafo único que achei interessante. Você pode aplicar de 0,8 a 1 miligrama por litro, desde que você comprove que naquela região você tem a
a média das temperaturas máximas diárias do ar abaixo de 14,7 graus Celsius. Ou seja, consome menos, pode aumentar um pouquinho a dosagem. Quais são os produtos que nós temos no mercado? Fluorsilicato de sódio, todos vocês sabem disso, mas eu gostaria de fortalecer um pouco essa ideia. Fluoreto de sódio, fluoreto de cálcio e ácido fluorsilícico, que é que a gente usa no saneamento. Ácido fluorsilícico. Os outros três anteriores, o fluorsilicato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto de cálcio, são pó. Então, no próprio preparo da solução, você já tem uma dificuldade a mais para que você tenha precisão. O ácido fluorsilícico, ele é líquido, agressivo, corrosivo, mas é o que a gente usa, como disse o Paulo, acertadamente desde 1985. E é isso mesmo, eu já estava na Sabesp há algum tempo, e eu me lembro da ordem que o governador deu, disse o seguinte: olha, Sabesp tem que aplicar a partir de hoje, ponto final. Começamos aplicando o ácido fluorsilícico. O ácido fluorsilícico, ele é um rejeito, um subproduto da indústria de fertilizantes. Isso foi em 84, 85. Quando chegou em 87, 88, por isso que eu coloquei em vermelho ali, né? Do que depende, quais as características, né? Da eficácia, grau de solubilidade, custo. Eu pus em vermelho continuidade de fornecimento pelo fabricante. Pasmem vocês. Isso era um subproduto, para não dizer rejeito da indústria de fertilizantes. E aí, pelas tantas, pelos idos de 89, 88, a indústria disse o seguinte: olha, não vou mais fornecer o ácido fluorsilícico. Eu estou com um problema aqui, não tem como fornecer, a menos que vocês considerem como um produto, não um subproduto, e aumente o preço em 3 vezes. Então, é importante que a gente tenha, e essa é uma dificuldade que nós temos na operação. À época, nós sinalizamos que íamos lançar mão do fluorsilicato ou do fluoreto de sódio ou de cálcio, e rapidamente as indústrias entenderam que esse jogo não ajuda ninguém, né? Estou só contando um caso aqui que aconteceu conosco, e depois de tudo instalado, bombas especiais, as bombas no começo tinham um problema de corrosividade, a tancagem também do produto, a gente foi melhorando, e lá pelas tantas tivemos essa surpresa. O que eu acho que está faltando nessa questão do flúor, e eu queria colocar isso em discussão, uma comunicação efetiva com a comunidade. Eu acho que tanto a companhia de saneamento, quanto as companhias, os operadores, como nós na universidade, dos institutos, deveríamos fazer uma cruzada para falar do flúor e dizer que a água tem flúor. Não precisa fazer aplicação do flúor, não tem necessidade de pôr no sal, não precisa pôr na goma de mascar, e assim por diante. Então, acho que este o Paulo colocou muito bem, brincadeiras à parte, mas é um grande amigo meu, Paulo, e a gente sempre tem ideias muito próximas, né? E eu acho que, assim, não dá para ter uma rede com flúor, uma rede sem flúor. E ele já tirou uma informação que eu ia dar, que nem todas as águas envasadas são potáveis. Porque, para mim, acima de 0,8 não tem potabilidade uma água. Ainda mais uma água que é exclusivamente utilizada para dessedentação. Então, acho, sim, que nós não temos como mudar essa lei, mesmo porque não existe essa necessidade no momento. Mas acho que nós tínhamos que ter uma cruzada de informação e dizer que tem flúor e que não é necessário colocação de outras formas de flúor para as crianças, né? Do que depende isso tudo, da aplicação do flúor, uma ajustagem da concentração de íons e flúor absolutamente precisa.
dosagem efetiva e a segurança para o consumo humano. Como é que a gente mede isso? Em campo, na rua, a gente, quando tem necessidade de coletar e analisar se tem flúor, a gente usa a lisarina, que forma um complexo amarelo na presença do fluoreto. Antigamente usava um pouco também o método reagentes PANS, que dá para usar por espectrofotometria. Nos laboratórios hoje, o método utilizado para detecção é o eletrodo de íon seletivo para a determinação direta de fluoreto. Lembrando que o flúor hoje ele é um traçador, né? O que é um traçador para nós da operação? Como o flúor não se degrada, o flúor, embora ele tenha o efeito residual, ele pode se degradar com matéria orgânica ou com temperatura, exposição ao sol, etc. O flúor não. Então, muitas vezes a pessoa vê, oh, eu tenho uma mina no fundo, na frente de casa, você vai lá, verifica o flúor, oh, desculpa, essa água é vazamento, não é mina não, né? Então, quando a gente quer tirar alguma dúvida do ponto de vista, esse é um truquezinho que a gente usa na operação, é um subproduto aí da fluoretação. A gente sempre, para saber se é água de abastecimento ou não, a gente usa esse traçador. E como é que a gente mede isso? Peguei uma tabela aqui da 888 e deixamos um pouquinho mais branco aí a parte do fluoreto, né? Para manancial. Aliás, o monitoramento não é por município, e sim por sistema, fonte de abastecimento. E a gente faz este monitoramento a cada 2 horas. Na rede é dispensada a análise, porque pelas razões que eu falei anteriormente, que ele é um traçador, ele não se degrada. Eu queria, por fim, falar 2 coisinhas só. Acho que ainda tenho 2 minutos. Daiane, faz sinal para mim se tem 2 minutos. Tenho, né? 2 minutinhos. Concordo plenamente com a fala do Paulo, isso estou falando em público, em particular, ele sabe disso. Mas eu queria também chamar a atenção para a nossa falha, que é a questão da comunicação do flúor. Esse faço minha culpa aqui também, como um homem de saneamento há quase 50 anos, já devia estar trabalhando muito forte essa questão da comunicação. A sociedade tem direito ao flúor e tem direito a saber o que está bebendo. E, por último, eu queria dizer o seguinte, Paulo Frazão falou do direito de abastecimento. Quero dar uma notícia a todos. Nós temos 3 estados da União que têm menos de 45% de abastecimento, né? E nós temos 10 estados que têm menos de 80% de abastecimento. Desses todos, só vou falar de coleta de esgoto, 13, a metade deles tem menos de 50% de coleta, tratamento nem se fala. Essa é uma cruzada de todos nós. Se você quer distribuir renda, o saneamento, com certeza, é a melhor forma de distribuir renda nesse país, porque é a perspectiva de saúde a todo tempo, o tempo todo, abastecendo o nosso irmão do Pará, de Rondônia, do Amapá, do Acre. Então, vejo com muita tristeza isso. Outro dia, uma pessoa falou para mim, nossa, professor, está muito bom, né? 83% de abastecimento. Eu falei, depende do lado que você está. Se estiver do lado dos 13%, você não vai gostar. Se estiver do lado dos 83%, lembrando que isso daí, esse número, é um número, vou achar uma palavra bonita aqui, duro, para não falar outra coisa assim, mas é um número horroroso, que, na verdade, cabeça está no gelo, pé no fogo. Temperatura média, mas o paciente morreu, mas a temperatura era média. Ou seja, quando a gente fala de 83%, vamos lembrar dos 43% de Rondônia? Imagine você, metade da população não ter sistema de abastecimento de água. Não estamos nem falando de flúor. Desculpa ter falado do saneamento, não era foco da minha palestra, mas acho que, assim,
temos que manter o flúor, na minha humilde opinião, mas temos que também olhar pela Dona Maria, que acredita que nós estamos fazendo o melhor possível. E também distribuir renda através do saneamento, fazendo com que os nossos irmãos bebam água potável e com flúor. Desculpa, aí atrasei 1 minuto, mas acho que me mantive pertinho dos 15. E me desculpa pela profundidade, mil desculpas, eu sou do saneamento, eu não sou da parte de odontologia. Eu acho que o Paulo cobriu bem, e com certeza o professor Jaime e a professora Maria Augusta irão cobrir qualquer falha que eu tenha cometido aí. Mas quis trazer só a notícia. Lembrando, me desculpa, Frazão, mais uma coisa que eu queria dizer para vocês. Eu tenho um caso muito triste de que o prefeito de uma cidade distribuiu água com flúor de 6 ppm durante 20 anos. Quer dizer, nós estamos falando de, não é um desconhecimento, isso é um crime, né? Eu não tinha outra água, desculpa, meu amigo, tem que pensar em outra coisa. Como é que eu tiro o flúor da água? Hoje é caro, né? Não é tão fácil assim. Teria precipitações, nanomembrana, mas o mais eficiente seria os osmose reversa. Esqueci de dar essa informação. Obrigado, pessoal. Fico à disposição. Daiane, é com você. Bom, muito bom, Vanderlei. Nem tem que se pedir desculpa, Vanderlei, porque eu acho que não dá para falar do flúor, da fluoretação, sem falar do saneamento, né? Eu acho que foi uma coisa que a gente trouxe para cá. Infelizmente, sim, a questão da informação. E a gente tem que fazer. Acho que a galera do saneamento está ouvindo aí, né? Porque é nossa função, é nosso legado, né? Não está lá à toa. E é muito legal ouvir você falar, porque você é da operação e você tem essa experiência, né? Para poder colocar como faz, que dá assim para operar, que o pessoal fala assim, já ouvi falar que não, flúor, mas a operação é muito difícil colocar, o pessoal erra. Não, gente, é a falta do conhecimento, né? A gente vai seguir aqui, né, a nossa palestra, nosso ensinamento com a professora agora Maria, né? E É o Jaime agora, né? desculpa, gente, desculpa. As mulheres vão ficar por último. O professor Jaime, Pode Jaime ficar. Cohen, e ele vai dar um show para a gente aí, né? Eu tenho aprendido muito com ele, né? E, professor, aquela explicação lá do livro, hein? Muito bom, professor. Seja bem-vindo. Bem, obrigado aí, boa noite a todos. É um prazer muito grande compartilhar essas apresentações com meu amigo aí, Paulo Capel, sob a coordenação do professor Frazão e da Daiane, ter ouvido também o professor Vanderlei, depois a professora Maria Augusta. Bom, eu só como aí pro forma de apresentação, a semelhança do professor Capel, eu sou professor aposentado da Unicamp. Em termos de formação, eu sou dentista, mas tenho mestrado, doutorado em bioquímica, então eu sou professor de bioquímica. Hoje mesmo comecei minha atividade, mesmo aposentado, às 7 horas da manhã, participando de seminário lá na faculdade, das 7 às 8, um seminário no laboratório, depois das 8 às 10, dei uma aula de reforço para os alunos que ano passado tiveram a disciplina de CARI 2, estão indo para CARI 3, e foi uma aula de reforço sobre a parte aí de fluoretos, que é o tema importante dessa discussão. Eu vou compartilhar aqui alguns slides, eu não tive tempo com o professor Capel para resumir todos os slides, eu vou tentar achar onde estão meus slides aqui. Bom, então esse é um momento importante no Dia Mundial da Água, Saúde, e dessa discussão sobre fluoretos nos sistemas públicos de abastecimento público, abastecimentos de água. O tema que me foi proposto para falar foi segurança da produção da água. O senhor Capel já abordou a efetividade, o professor Vanderlei sobre a parte a parte da sanitarismo e alguns critérios da fluoridação.
E eu vou abordar a parte da segurança. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa de muita sorte, né, na vida. E eu estive a semana passada num congresso da EADR, exatamente onde teve um simpósio que discutiu esse assunto. Então, vou trazer algumas coisas do simpósio para cá. Mas antes, eu gostaria de começar declarando que não tenho conflito de interesses envolvidos aí com esse assunto. Flúor, fluoreto de maneira geral, quer seja relacionado à água de abastecimento público ou produtos que usam fluoreto individual da população ou profissional. Sim, eu tenho conflito de interesse, porque eu acabei de lançar um livro em que eu contei uma história de toda essa trajetória acadêmica que eu tenho tido sobre essa parte de cardiologia, e dentro da parte de cardiologia, particularmente essa parte da importância de usar fluoretos, seus benefícios e os riscos envolvidos. Exatamente nesse livro, eu comecei pelo capítulo 3. Então, ao invés de começar o capítulo 3 sobre o benefício, eu comecei o capítulo 3 sobre desmitificando e desmistificando os riscos de usar fluoreto em odontologia, que é a grande discussão que não é de hoje, que ocorre a respeito de usar fluoreto em odontologia no controle de cárie. Bom, nesse capítulo começa uma introdução que só consegue entender, compreender e aceitar o porquê da razão de até hoje os fluoretos serem polemizado. Quem conhece as raízes de como tudo começou é que nunca terminará. Ela faz parte da natureza humana, da dificuldade de separar a razão, que é a parte da ciência, da crença, que é a parte ligada mais à emoção das pessoas a respeito aí de efeitos, geralmente colaterais do fluoreto. E isso que eu escrevi está exatamente de acordo com esse simpósio que eu assisti lá em New Orleans, sobre, na IADR, que foi um simpósio sobre fluoresção da água, o título do simpósio é muito sugestivo, e está de acordo com o que nós estamos fazendo hoje aqui. Fluoresção da água, avaliando uma prática velha, mas julgando novas evidências, que é o que nós estamos fazendo aqui. É uma coisa consagrada, mas que, por uma série de razões, nós sempre temos que voltar a discutir esse assunto por algumas razões. Esse simpósio foi organizado por dois epidemiologistas, um professor da Austrália e o professor Kumar, dos Estados Unidos. Foram os organizadores que também aqui declararam que são professores universitários, que não têm conflito de interesse, e o professor Kumar, além de fazer seu co-organizador desse simpósio, ele fez uma apresentação que eu vou comentar mais adiante sobre essa polêmica atual sobre os riscos de usar fluoreto e diminuição do QI. E nesse simpósio é muito claro, né, a correspondência do que a gente está fazendo aqui, né? Então, aqui começa esse resumo do simpósio falando do fluoreto, que é a espinha dorsal dos nossos esforços para prevenir cárie em populações. E a água fluoretada, como o professor Frazão falou, está implementada há praticamente 80 anos e atinge mais de 400 milhões de pessoas que recebem seu benefício. E que essa discussão da fluoresção de água, ela é importante porque se discute a discussão a respeito do balanço entre a máxima proteção contra a cárie e os níveis aceitados de fluorose, que é o único efeito cosmético do uso de fluoreto pela água. E essa efetividade da fluoresção da água necessita de uma atualização constante, devido às mudanças que nós tivemos dos parâmetros de cárie dental em todo o mundo. Houve uma mudança muito grande, então a fluoresção de água teve um impacto muito importante da redução de cárie no passado e continua sendo importante no presente, mas isso tem sido discutido. Em acréscimo, você tem dados sugerindo
efeitos negativos do fluoreto no desenvolvimento das crianças. Então, esses debates são salutares e importantes para esclarecer e julgar se essas novas evidências são realmente confiáveis ou não, que surge regularmente, muito mais sendo explorado nas mídias sociais do que cientificamente. Então, você vê que é uma correspondência muito grande entre o que nós estamos fazendo hoje e o que aconteceu a semana passada na ADR, nesse simpósio. E nesse simpósio tivemos os apresentadores, um deles foi o professor Dr. Tomar, da Universidade de Chicago, em Illinois, e ele apresentou aqui um resumo aqui, que pelo menos 7 revisões sistemáticas atestam a importância da fluoridação da água, e a última revisão que ele mostra foi essa revisão feita pelo professor Frazão, que orientou uma tese sobre o assunto, e ele falou, feito no Brasil, isso esclareceu. O que é importante aqui é que ele enfatizou a importância do custo-benefício, quanto que a fluoridação de água tem resultado do ponto de vista de benefício, do ponto de vista econômico. E o mais importante que ele mostrou foram dados atuais, de que no passado a gente tinha dados como a única forma de usar o fluoreto pelas populações era a água fluoretada, então quando paralisava a produção de água de uma cidade, tinha um incremento de cárie muito grande naquelas crianças que não perdiam o efeito protetor da água. Mas ele mostrou 3 casos atuais. Então, mesmo no presente, como nós estamos numa era em que grande parte da população usa dentifrício fluoretado, não só no Brasil, como no mundo inteiro, ele mostrou 3 casos. Um no Canadá, um outro caso em Israel e outro caso no Alasca, de paralisações de fluoridação de água, e a consequência disso foi mesmo essas populações tendo benefício de escovar o dente com pasta fluoretada, etc., aplicação profissional, mostrando que a fluoridação de água continua sendo importante no presente. Outra apresentação super importante foi feita por essa professora da Austrália, a doutora Ra, que eu vou falar mais adiante do trabalho dela, em que todo esse trabalho que nós temos de efeito do fluoreto e diminuição de QI são decorrentes de estudos transversais que estão sujeitos a uma série de fatores de confundimento. Entretanto, lá na Austrália, eles estão fazendo um trabalho muito consistente e longitudinal, mostrando se, de fato, esse fluoreto da água leva a uma diminuição do comportamento ou do QI das crianças, e ela apresentou dados atuais de continuidade do trabalho. Mas as raízes de tudo isso, do ponto de vista da discussão de segurança da fluoridação de água, as raízes estão aqui nessa tabela, de que das campanhas contra a fluoridação da água, que começaram lá nos anos 50, logo após a Segunda Guerra, em que os ativistas das teorias conspiratórias americanas diziam que era um plano comunista, idealizado pela União Soviética para diminuir a inteligência dos americanos e o comunismo dominar o mundo. O que mudou de década para década é só as alegações, e essas alegações eu chamei a atenção 2 aqui super importantes. Alzheimer. Hoje você tem o conhecimento da causa de Alzheimer, mas não se tinha na década de 80. Então, quem era responsável na década de 80 por Alzheimer? Fluoreto. Hoje você tem todas as causas de Alzheimer, você tem hoje perspectivas de tratamento e até de prevenção. Aqui, mas teve pior, né? Na década de 80, não se conhecia ainda o agente responsável por AIDS, HIV, mas também se atribuiu ao fluoreto a maior prevalência de AIDS na cidade de São Francisco. E até câncer, com todos os erros metodológicos que levavam a essa crença de que o fluoreto era responsável por todas as doenças de causa não conhecida ainda, e que hoje são
conhecida. E o que mudou nos últimos tempos é que apareceram que o fluoreto diminui o quociente intelectual, hipotireoidismo, calcifica a pineal, e autismo, se não tem a causa, atribui a fluoreto. Então, isso é o presente. Mas isso é o presente, mas está no passado, né? Há quanto tempo a gente tem trabalhado, discutido esse assunto, né? Tanto que foi um simpósio, né, de 88, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, lá no Rio Grande do Sul, que se discutiu flúor, riscos e benefícios, em que convidaram 5 pesquisadores que trabalhavam com fluoreto para falar a favor de fluoreto, e vieram 5 pessoas falar contra fluoreto. E eu me recordo até hoje, uma dessas pessoas que falou contra o fluoreto, era um médico de São Paulo, em que ele colocou aqui que algo que eu chamo aqui de, simplesmente isso aqui eu chamo de complexo de vira-lata, dizendo que o flúor era tóxico em pequenas doses, e tendo fracassado nos Estados Unidos e na Europa, a fluoridação da água vem sendo recomendada para países subdesenvolvidos da América Latina, como no Brasil. Isso continua sendo repetido nas redes sociais, etc. Por exemplo, as pessoas dizem lá que na Suécia paralisou a fluoridação de água. A Suécia nunca teve fluoridação de água, que é o ajuste da concentração de fluoreto na água. Só que fluoreto natural está presente lá na Suécia. Então, esse trabalho aqui feito com quase 500 mil suecos, eles acompanharam o que acontecia com esses suecos em termos de saúde geral, e que chegavam a ingerir água fluoretada com concentração que nós nem recomendamos, acima de 1,5 ppm. E nenhuma relação foi encontrada, associação com problemas de fraturas ósseas. Daí, só para contextualizar, alguma coisa super importante, né? Que nenhum desses países europeus paralisaram a fluoridação de água por questões de segurança da fluoridação de água. A prova é que o flúor natural está presente e eles continuam consumindo até hoje. Entretanto, no presente, a discussão é essa daqui, que o fluoreto diminui o QI, com base aí em estudos de 32 estudos chineses e 2 iranianos, mas estudos transversais, que não é de relação causa-efeito, que tem uma série de efeitos confundidores. E isso daí ficou mais difícil a discussão quando começaram a surgir publicações no Canadá tentando relacionar a fluoridação da água em concentrações normais, ótimas, com diminuição do QI desses canadenses. Então, o que nós fizemos aqui no Brasil é fazer uma análise crítica desses trabalhos e publicamos um artigo em que a gente mostrou todas as falhas do trabalho que não poderiam atribuir de maneira nenhuma a alguma associação entre a diminuição da inteligência dos crianças canadenses relacionado com a excreção de fluoreto na urina das suas mães ou da gestante. Então, todo o trabalho mostrando aqui não só o problema aí de trabalhos transversais, mas mesmo não trabalhos transversais, que você mostra aqui as falhas de delineamento experimental desse trabalho. E, mais recentemente, no Canadá, o Serviço Público Canadense de Saúde publicou aqui uma nota dizendo que a fluoridação da água tem sido provada que é segura, eficaz para reduzir cárie dental em todas as crianças de todas as idades, confirmando aí essa efetividade. E nesse último simpósio que eu estive, o professor Kumar fez uma análise muito boa e interessante, que tem uma publicação em 2023, ele baseou no trabalho dele, que ele pegou todas as publicações que relacionavam fluoreto da água com QI e fez uma análise estatística muito bem feita e mostrou que essa meta-análise mostrou que o fluoreto relevante em termos da fluoridação de água não está associado com menor QI em crianças, um trabalho muito bem feito. E o trabalho feito pelos australianos foi mostrado também lá pela doutora Ha,
que ela mostrou aqui um estudo longitudinal entre de exposição ao fluoreto da água na Austrália e essa alterações do desenvolvimento emocional das crianças e de QI, e não encontrou nenhuma associação em estudo longitudinal. Então, isso mostra toda a segurança da produção de água. Queria resumir o que eu disse aqui no seguinte, de que essa discussão está muito mais ao lado das mídias sociais do que ciência. O que nosso conhecimento sobre fluoretos é que a sua eficácia anticária está baseada em evidências científicas e não na opinião de celebridades ou autoridades. Fluoreto não evita a ocorrência de cárie, como o professor Capel falou, não é uma vacina, mas ele eficazmente reduz o efeito dos açúcares da dieta. E que o único efeito adverso do uso de fluoreto, com base na melhor evidência científica disponível, é a fluorose dentária. E a fluorose dentária ocorre quando você usa água fluoretada em condições que não comprometem a estética do dente, mas a cárie, mesmo em países desenvolvidos, como a Austrália e Estados Unidos, que têm programa de fluoração de água, a cárie lá afeta mais a qualidade de vida das pessoas, como ocorre no Brasil, do que a própria fluorose. Então, essa fluorose que ocorre nesse país é uma fluorose totalmente aceitável, do ponto de vista que os benefícios da produção de água superam essa fluorose que não leva a comprometimento estético ou funcional do dente. Isso é a base de todo o nosso conhecimento da importância da segurança da produção da água, no sentido que a produção de água não é coisa de país subdesenvolvido ou país em desenvolvimento como o Brasil, mas é uma tecnologia usada no Canadá, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, porque é uma estratégia de saúde pública e que a fluorose no Brasil, a semelhança do que ocorre nos outros países, essa fluorose, quando você considera a prevalência de fluorose mais alta de 11%, é uma fluorose muito leve, que não compromete a estética e função dos dentes. Eu só queria encerrar rapidamente aqui, mas eu pedi mais 2 minutos, falar um pouquinho de ética, né? Nós somos professores profissionais e temos que ter ética do ponto de vista do que nós também fazemos na nossa vida. E aqui na minha casa se usa água fluoretada, seja fazer uma mamadeira, toda vez que fazia uma mamadeira para os meus netos aqui, eram 0,14 miligramas de fluoreto e eu calculava a dose que meus netos eram submetidos, seja pela água, seja quando escovava o dente com creme dental fluoretado, e pude acompanhar o que ocorreu, não só com os dentes dos meus filhos, como dos meus netos, para mostrar aí a segurança da fluoração da água e também, no caso aí, escovando o dente com pasta fluoretada. E no último capítulo do livro que eu escrevi, o último capítulo eu chamei de epílogo da translacionalidade da pesquisa, que ética é não desejar para ninguém o que você não gostaria que acontecesse consigo próprio ou com seus entes mais queridos. E que tudo que está escrito nesse livro e tudo que a gente fala e estou falando aqui é baseado em ciência e nada do que foi recomendado não foi usado em minha própria família, cuja história de cárie está resumida na árvore genealógica abaixo, que está nesse capítulo 8, que eu apresento aqui, que eu sou um filho de pais desdentados, que deve estar lá minha mãe sendo cuidada por Nossa Senhora da Aparecida, eu tenho a boca totalmente reabilitada, tenho 2 filhos sem nenhuma cárie e 3 netos sem cárie. Obrigado aí pela atenção, graças à la vida. Muito bom, professor. Nem sei o que falar, o exemplo, né, que o senhor deu, a gente vai seguir, mas eu acho também, sobre a questão da ética, eu só queria frisar, eu sou de saneamento, né? A gente sempre escuta que quem quer flúor na água são os dentistas, né? Na verdade, não. Quem quer a fluoretação na água é o pessoal que vai procurar, né, o conhecimento. A gente precisa entender isso, né? E eu fico muito feliz, eu falo da questão da ética, como profissional de saneamento, é a minha função também entender, porque isso daí tá na água, né, que é o nosso produto, e eu tô tendo aqui um show de aula, eu já tinha visto outra live, e agora, né, vamos ver aqui a Maria Augusta, né,
Ela é lá da Universidade Federal do Amazonas. Ela veio aqui representar o nosso time, né? Também uma especialista, e vai falar um pouco aí com a gente dos bate-papos. Tem várias perguntas aí depois para vocês. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada, boa noite a todos. Inicialmente, eu quero parabenizar, né, a Faculdade de Saúde Pública da USP por essa iniciativa, Dia da Água. Agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui ao lado de pessoas tão ilustres, do professor Vanderlei, Paulo Capel, Paulo Frazão e professor Jaime Cury, que foi meu orientador no mestrado e doutorado na área de cariologia. Eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas, né? Então trabalho na disciplina de cariologia e com inserção também na saúde bucal coletiva. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Então, o tema que me foi passado, né, é falar sobre a situação atual do sistema de vigilância da água em relação ao parâmetro fluoreto. Quando a gente vai falar em vigilância sanitária e ambiental, né, não tem como não evocar a nossa lei 8.080 do SUS, não é? Que define as diretrizes da organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde no nosso país, né? Que é o eixo principal da compreensão da política de saúde no nosso país. Então, na nossa lei está escrito, né? Entende-se por vigilância sanitária um conjunto capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos, riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Isso abrange o controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente estão relacionados com a saúde. E também o controle da prestação de serviço, né? Os prestadores de serviço no campo da água fluoretada, da qualidade da água. Então, no campo da saúde, a vigilância ambiental sanitária ela está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde da população e aos mecanismos adotados para a prevenção de doenças, né? Ela, além disso, integra diferentes áreas do conhecimento em diferentes temáticas, né? Desde a política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde e doença, condições de vida, situação de saúde das populações, ambiente e saúde do processo de trabalho. E a partir daí, né, a vigilância sanitária, ela se classifica em uma vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e sanitária, que é o que nós vamos falar, e saúde do trabalhador. Então, com relação à qualidade, né, da água, é importante colocar que ela é uma atividade investigativa realizada para identificar e avaliar os potenciais riscos da saúde associados à água, contribuindo para a proteção da saúde pública, promovendo a melhoria da qualidade, quantidade, cobertura, acessibilidade e continuidade do abastecimento de água potável, que são os denominados indicadores de serviço. Essa descrição está no Guia de Qualidade da Água da Organização Mundial de Saúde. Então, considerando o conceito de saúde, a vigilância ambiental, ela trata das interferências dos ambientes físico, psicológico e social, né? E nesse contexto, de fundamental importância, o controle da água de consumo humano. Um marco importante para o controle da água foi em 1975, com a realização da Conferência Pan-Americana sobre Melhoria da Qualidade da Água para Consumo Humano, com a participação de diversos países da América do Sul, né? Foi realizada em São Paulo, né? Nesse mesmo ano, foi aprovada a lei que instituiu o Sistema Nacional de Saúde, e foi com base nessa lei que foi editado o Decreto Federal de 1977, que atribuiu competência ao Ministério da Saúde para elaborar as normas e o padrão de potabilidade da água para o consumo humano.
também nesse mesmo ano, foi instituído como um dos parâmetros a concentração de fluoreto na água, né? Então, para ser avaliado como uma das características físico-químicas de interesse normativo Brasil. Então, a partir dessa estrutura legal, vários dispositivos normativos foram aprovados, né? Relacionados à proteção sanitária, tanto dos mananciais como dos serviços de abastecimento público para a potabilidade da água, culminando com o Programa Nacional de Vigilância de Qualidade da Água para Consumo Humano. Ainda a gente pode citar também alguns marcos importantes, como a criação da Secretaria de Vigilância em Saúde, em 2003, e foi incorporada a essa secretaria a área de Vigilância em Saúde Ambiental, que até então era de abrangência na FUNASA, né? E as ações da vigilância de saúde ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano passaram a fazer parte do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, numa gestão compartilhada com os estados, municípios e o Distrito Federal, em articulação com fóruns intra e intersetoriais e o controle social. Então, esse programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água, que é o VIGIÁGUA, representa um conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública nas diferentes esferas de atuação para garantir à população o acesso à água, tanto em quantidade suficiente como qualidade compatível com o padrão de potabilidade, hoje estabelecido, né, na legislação vigente pela Portaria 888 de 2021. O VIGIÁGUA ele tem 3 eixos estruturantes, né? O conceito de que a qualidade da água deve ser assegurada, né, por ações operacionais responsáveis, realizadas pela empresa responsável pelo tratamento da água e pela gestão dos sistemas de abastecimento e das soluções alternativas e ações de vigilância das autoridades de saúde pública, né? Também essas ações devem contemplar desde o manancial, as formas de abastecimento de água, quer seja coletiva ou individuais, sob gestão pública ou privada, até o ponto de consumo no interior dos domicílios, né? E também um outro eixo é a questão da transparência, né? Esses dados e as informações sobre a qualidade da água e os riscos associados à saúde devem estar disponíveis ao cidadão, né, ser apoiado por recursos laboratoriais próprios ou contratados pelas empresas. E as autoridades sanitárias devem dispor de acesso a esses dados gerados por esse controle operacional de forma periódica. Dentro do VIGIÁGUA, né, nós temos a fonte de dados oficial do VIGIÁGUA, que é o CISÁGUA, que é um sistema de informação em saúde. Né? Então, o objetivo do CISÁGUA é auxiliar no gerenciamento dos riscos à saúde associados ao abastecimento de água para consumo humano no Brasil, né? E a alimentação desse sistema permite você ter uma análise da situação de saúde relacionada ao abastecimento de água para consumo humano, minimizando os riscos associados se a água não atender ao padrão de potabilidade, né? E com essa alimentação desse sistema, você tem meios de promover a saúde e prevenir doenças e agravos de transmissão hídrica, né? Todos por meio das ações previstas no nosso Sistema Único de Saúde. Os dados no CISÁGUA, eles são inseridos manualmente, né, pelos profissionais das secretarias de saúde que atuam no VIGIÁGUA e também pelos trabalhadores dos prestadores de serviço. Então, no CISÁGUA são inseridos os parâmetros básicos, a gente não vai falar de todos, mas vai só destacar que um dos parâmetros básicos que devem ser inseridos no CISÁGUA é o fluoreto, concentração de fluoreto na água. Aqui tem um esquema do CISÁGUA, né? Ele trabalha com 3 módulos, né? Você tem um módulo de cadastro, de controle e de vigilância.
O dado do cadastro e controle são obtidos junto aos prestadores de serviço, tanto eles podem colocar diretamente ou eles podem enviar às secretarias de saúde para que seja alimentado o sistema. E o dado de vigilância são produzidos pelas secretarias de saúde, municipal ou estadual. Nesse mapa aqui, a gente tem uma representação dos cenários de implantação do Vigiágua, né, no nosso país, né, de uma maneira geral, ainda não do Florето, né. Então, chama a atenção, né, esse cenário heterogêneo, né, da alimentação do sistema, né, de onde está implantado, né, aliás, o Vigiágua, né. Então, a gente pode ver nas áreas mais clarinhas, na região norte, predominando, né, essa lacuna, né, na implantação do Vigiágua, aqui com exceção de Roraima, né, e os melhores indicadores na região sul e sudeste, também algumas na centro-oeste, tem no nordeste, mas observa-se um cenário heterogêneo entre os municípios de cada macro-região ou de cada estado. Nesse trabalho aqui, foi avaliado a classificação da implementação das atividades relacionadas à análise de dados relativos à concentração de fluoreto, né? Então, a gente pode observar aqui alguns estados com uma alimentação incipiente, né, quanto à concentração de fluoreto, a maioria do país com uma categoria intermediária, né, e a região sul com uma condição avançada, né, e sudeste também, parte do sudeste também. Então, você observa, né, uma assimetria na implementação da vigilância da qualidade da água em relação ao fluoreto no Brasil. Esse trabalho aqui também, feito mais recentemente, em 2023, mostra a cobertura da informação e da conformidade do fluoreto na água de abastecimento, né, onde foram observadas diferenças entre as regiões. Então, a gente pode ver que no Brasil, a informação 38,5% tem uma informação válida, né? Apenas 38,5%. Essa conformidade quer dizer que teria conformidade se 80% das amostras estivessem dentro do intervalo ótimo de concentração de flúor, né, de acordo com o critério estabelecido pelo consenso elaborado pelo Centro Colaborador do Ministério da Saúde, da USP, que é o SECOL. Então, a gente pode ver aqui também, nesse mesmo trabalho, a concentração de flúor classificada como abaixo do intervalo ótimo, no intervalo ótimo, acima e inseguro. Então, esse dado é o parâmetro usado para classificar a água como abaixo, ótimo ou acima, é o do consenso do SECOL, que difere um pouco da tabela que foi mostrada, que é o que o Ministério da Saúde segue, né, que foi apresentada pelo professor Vanderlei. Tá? Então, alguns dados chamam a atenção, né, por exemplo, no norte, ter 27,8% de amostras acima do intervalo ótimo, né? Essa tabela do SECOL é em função da temperatura, né, de cada região ou estado. A gente tem no estado de Minas Gerais 38,4% abaixo do limite ótimo, né? A gente destaca positivamente o percentual encontrado em São Paulo, dentro do nível ótimo de concentração de flúor, né, 93%. No Rio Grande do Sul, a gente já tem um percentual de 56% abaixo do nível ótimo, né? Então, que o nível ótimo seria o máximo de efeito protetor da cárie com mínimo risco de fluorose dentária. No Distrito Federal também a gente tem um valor bem satisfatório, quando 87% está na concentração de nível ótimo para a prevenção da cárie dentária e mínimo risco para fluorose. Eu não podia deixar de falar também aqui da rede Vigiflúor,
que ela não é uma ferramenta, não, ela não substitui o papel do sistema de informação, né, do Ministério da Saúde, das secretarias, mas que é uma ferramenta muito importante que valoriza o uso adequado e propicia a produção de informações úteis para acompanhar essa expansão e qualificação do sistema de fluoretação de água no Brasil, né? Esse é um projeto do CECOL, do Centro Colaborador do Ministério da Saúde, na Faculdade de Saúde Pública da USP, né? E eu acho assim que esse projeto tem contribuído muito nessa questão da fluoridação da água, minha experiência própria aqui em Manaus, que isso foi um fator que desencadeou mesmo a gente ter uma proximidade maior com a vigilância sanitária, acompanhar a fluoridação da água e estar acompanhando mais de perto isso. Então, o Vigiflor representa essa complementariedade do CISÁGUA, né, para contribuir para a tomada de decisão consciente e a implementação das ações preventivas e corretivas, né, por parte da autoridade sanitária competente. Então, pela uma conclusão breve dos trabalhos que a gente viu publicado, né, da situação que se conhece, é que é necessário um ajuste das estratégias de política de vigilância da qualidade da água, visando aumentar a cobertura da informação e da conformidade, né, da concentração de fluoreto na água de abastecimento para o controle da cárie em nível populacional, sempre pensando em a gente obter o máximo efeito protetor para a cárie dentária e o mínimo de efeito para a fluorose dentária. Aqui são algumas referências utilizadas. Obrigada pela atenção. Muito obrigada. Gente, eu tô até, posso dizer assim que eu tô feliz, né? Falo que emocionada porque vocês tiraram, assim, todas as dúvidas, né? Quem ouviu, assim, todos os mitos, né? Foi falado aqui nessa live, né? Tem várias perguntas aqui, eu queria dar parabéns, eu aprendi com todos vocês. E é importante, né, essa questão da divulgação da informação. Antes de fazer as perguntas, só queria fazer esse comentário, porque eu sou da área, e como é que eu conheci os professores, né, isso deixar muito claro. Eu via muita coisa sobre a questão da fluoretação, e eu sempre falava assim, gente, mas tá, tudo bem, materializa, por que faz mal, né? Faz mal contra isso, mal contra aquilo. E às vezes, quando as pessoas iam dar, fulano disse, eu falava, cadê a fonte? A fonte não existia. E aí eu falei lá no grupo SA, eu falei assim, gente, a gente tem que entender, eu quero entender para ter posicionamento. E aí eu fui ler muita coisa, eu achei no Google algumas matérias do Frazão. Aí eu falei, nossa, vou chegar nele. Só que eu não consegui e-mail e tal, aí eu fui pro Capel. Aí ele foi super solícito, falou assim, todas as dúvidas, eu cheguei no Jaime e acabou que chegou com todo mundo. E eu fico muito feliz com isso, né? Eu até tinha falado dos professores, por quê? Porque a gente escuta assim, na época da live, eu chamei muita gente que era contra para se posicionar, participar, tem até em aberto, defendendo tecnicamente. Engraçado, as pessoas ficam com uma faixa, elas têm vergonha de. Não, elas falam, mas na hora de. Tá, faz mal, mas cadê? Então, eu achei isso muito importante que a gente está fazendo, e eu passo a ser uma embaixadora disso, sabe? E, gente, eu falo assim da questão do dente, é saúde. Você quer dar um sorriso. A pessoa quer dar um sorriso, isso faz parte dela, sabe? Então, assim, é o mínimo de dignidade. Eu queria agradecer, né? Agora eu passo aí pro Frazão aí fazer um pouco aí a mediação, mas eu tô assim emocionada e eu sei que os meus colegas não tem mais onde dúvida, não tem dúvida. Vocês tiraram e vão continuar tirando, mas eu tô parabéns. Desculpa, demais. Obrigado, Daiane. São 8h30 da noite, né? Eu queria também reiterar meus agradecimentos, né, aos professores e fazer uma última rodada agora para a gente dialogar um pouco com a audiência que, enfim, ficou com bastante atenção, ficou bastante atenta. A gente teve algumas perguntas vindo pelo YouTube. Agradecer a Raíssa, aluna de graduação, bolsista, o Reice, aluno de doutorado, bolsista, que está nos ajudando no YouTube a coletar essas perguntas. Então, eu queria passar as perguntas. Vou
passar as perguntas para todos vocês, para dar a oportunidade de vocês escolherem as perguntas que forem mais apropriadas para comentar, para complementar, para esclarecer, né? Para dar alguma informação a mais, em função do tema, né? Que foi bastante contido dentro do nosso tempo, né? Que não pode ser muito amplo. Então, queria passar as perguntas e aí pedir para vocês irem anotando para ver o que vocês acharem melhor responder. Fiquem à vontade, a gente vai fazer uma rodada onde a gente começa pela Maria Augusta, depois a gente passa para o professor Jaime, o professor Vanderlei, e termina encerrando com o professor Capel. Aproveitem nesse momento de fala de vocês também para já fazer a saudação final, de modo a que depois volta a palavra para mim para a gente fazer o encerramento da atividade de hoje. Tá bom, gente? E vou falar das perguntas que a gente recebeu. A gente teve mais ou menos uma centena, tá, de pessoas acompanhando ao vivo essa live. E o Pedro pergunta o que fazer nos estados que não floretam, já que é lei, o Ministério Público não age, né? O que fazer nessa situação? Uma outra pergunta que tem é sobre a aplicação de flúor, se ela é feita em todos os municípios do estado de São Paulo. Uma outra pergunta é sobre a dosagem. A dosagem e o controle da aplicação do flúor é segura do ponto de vista da operação dos sistemas? Uma outra pergunta que a gente recebeu também é sobre os critérios definidores da concentração ótima do fluoreto na água de abastecimento, né? Segundo o nosso colega que pergunta, esses critérios datam da década de 50, está baseado na variação da temperatura média anual. É isto, né? Qual é a problematização? Especialmente nos grandes centros urbanos, podemos observar variações de temperatura média superior a 5 graus centígrados. São conhecidas como zonas de calor. Seria o caso, né, de fazer algum tipo de alteração ou de levar isso em consideração na definição, né, da concentração ótima de fluoreto? Uma outra pergunta. É a mesma pergunta que eu acabei recopiando. Então, são essas as perguntas que vieram. Eu gostaria de agradecer a audiência que acompanhou a gente lá pelo YouTube, dizer que vai ficar a gravação disponível. Provavelmente, a partir da semana que vem, a gravação estará disponível para todo mundo poder indicar, poder compartilhar a gravação para que as pessoas possam assistir quando for mais adequado para elas, né? Então, eu queria passar a palavra para a professora Maria Augusta, reiterar mais uma vez meu enorme agradecimento, né, por você estar participando conosco, Augusta, pela experiência que você teve em Manaus, né, pela essa interação que a Rede Vigiflor, que todo esse trabalho que a gente desenvolve há bastante tempo permitiu, propiciou, né, e isso para nós é uma coisa muito importante, e eu passo a palavra para você. Obrigada, professor Frazão. O prazer é todo meu ter a oportunidade de estar trabalhando nesse grupo com vocês, de estar participando da Rede Vigiflor. Eu queria comentar sobre uma das perguntas, né, sobre questão dos critérios, dos parâmetros, né, porque realmente a gente tem o critério, o professor Vanderlei colocou que é o critério usado no Ministério da Saúde, e nós temos o critério do consenso SECOL. A gente até aqui em Manaus está trabalhando com o critério do SECOL, quer dizer, na universidade, né? Mas, assim, eu penso que a gente teria que ter uma discussão com o Ministério da Saúde acerca disso, porque para não ficar essas duas interpretações, mas o Ministério considera esse valor ótimo e a gente tem um outro critério do centro colaborador, né? Que foi um critério muito estudado, muito discutido, um consenso, né, com um expert na área. Então, eu acho que é necessário que haja essa discussão.
Talvez depois vocês possam complementar alguma coisa. E qual foi a outra pergunta da minha parte? Não teve assim uma pergunta exatamente para a sua parte, né? O que teve É, foram essas as foi geral, né? perguntas. Aí você Pois é, fica à então eu acho vontade para que comentar o que você achar Sim, é, melhor. tem uma pergunta assim, professora. Eu não sei se ela Claro. pode colocar. Só um ponto que o Afonso colocou. Como você falou de Ciságua, né? Falou assim, o sistema Ciságua tem checagem das informações? Eu acho que seria interessante você sim, comentar, professora. então, a gente tem no Ciságua, tem o que a companhia informa, né, para a secretaria, mas aí é fundamental que tenha o heterocontrole, né, para que a gente possa fazer essa checagem mesmo. E se for verificada a não conformidades, tem que ser tomadas providências. Cabe à vigilância ambiental, é papel dela, está isso escrito, né, tomar as providências necessárias. Então, quer dizer, eu não sei até que ponto essa checagem, na experiência que eu tenho das secretarias, é efetiva. A experiência daqui da gente em Manaus que a gente está fazendo a secretaria, quando ela faz a coleta para os parâmetros, ou os outros parâmetros de potabilidade, separa uma amostra também para a gente na universidade e a gente faz o heterocontrole e manda para a secretaria as análises. Seria interessante, né, que todos os lugares tivessem essa checagem. É isso. Obrigado, Augusta. Vou passar a palavra, então, para o professor Jaime, aí, para a gente fazer a nossa sequência. Bom, obrigado aí, Frazão. Foi um prazer muito grande aí compartilhar essas atividades com vocês. Das perguntas aí que apareceram, acho que eu vou ficar com a de segurança, né? Como eu falei de segurança, a pergunta aí, qual a segurança na produção da água? Deveria começar lembrando todos vocês daquele triste episódio que tivemos do dentista do ex-presidente Collor, que foi lá no Jô Soares e disse lá uma coisa ofensiva a todos os humanos de que no Brasil não existe controle nenhum da produção de água. De vez em quando o Negrão pega uma pá lá e joga um pouquinho de flúor na água. Ele foi até sofreu sanções aí pelo esse ato racista que ele tomou. Então, essa é uma grande discussão, né? Qual é a segurança? Acho que o professor Vanderlei depois pode comentar. A gente sabe hoje que tem controle até em tempo real, né? Eu sou do tempo aqui de Piracicaba, que era usado fluorosilicado de sódio, e era pó líquido, né? Então, tinha uma tremenda de um trombolho lá que punha o flúor de sódio em pó e ele chacoalhava assim que a água ia passando, então de repente caía mais, caía menos, mas as coisas mudaram muito, né? Então hoje eu sempre acompanhei a produção de água, né? E eu observei nitidamente o que aconteceu nos últimos 10, não, 15 anos no Brasil, aqui em São Paulo, né? Então, é aceitável de 0,6, 0,8, não? E às vezes sempre tinha oscilação. E de repente começaram todo mundo a ficar no 0,6, né? Eu falei, puxa, como o pessoal está perfeito, né? Aí um dos engenheiros que eu comentei, falei assim, nos últimos 10 anos eu tenho observado, o cara falou assim, não, além da melhoria do sistema de dosagem, pode ser em tempo real, o controle da a dosagem do fluoreto com a vazão da água, imagina a economia que tem, né? Eu achava que você pode pôr até 0,8, você põe 0,6 e consegue manter no 0,6, 0,6 para 0,8 dá diferença de 0,2. 30% de economia. Eu falei, puxa, eu não pensei nisso. Pensei, falei, pô, como o pessoal melhorou, mas eu, embora tenha o sobrenome de árabe, o nome de judeu, nessa eu fui enrolado pelos engenheiros. Mas o que eu queria falar da segurança, né? Eu tenho, além da discussão de segurança, a gente tem muito trabalho publicado sobre os problemas de temperatura. Então, essa foi uma preocupação nossa há 20 anos atrás, comparando cidades, por exemplo, lá de Teresina, que a temperatura é altíssima, com Piracicaba, e quanto que as crianças
ingerido de fluoreto pela água, etc. Mas eu quero falar de segurança seguinte. Fluorose. O único efeito da água, do fluoreto da água, do dentifrício, mas estamos falando de água, é fluorose dentária. E o que é fluorose dentária? Fluorose dentária é o indicador biológico mais sensível de que tem excesso de fluoreto. Não existe outro no organismo. E as pessoas não sabem disso. As pessoas não conhecem a melogênese, que hoje falei para os alunos isso. Não sabem como o dente é formado. Então, o esmalte dental, ele tem uma formação típica do esmalte. Então, a célula que faz esmalte, que é o meloblasto, faz uma matriz proteica de 25% de proteína e joga essa proteína para fora. Daí é uma matriz. E aí o que ocorre nessa matriz? Para formar o esmalte que tem 95% de mineral, tem que tirar esses 25%. Daí esse próprio ameloblasto joga enzimas para fora da célula e as enzimas degradam as proteínas para iniciar o processo de maturação. Então, o esmalte é o único tecido no organismo que é o maior marcador, o indicador biológico está em excesso. Por que o osso não é? Porque o osteoblasto não faz o que faz o osteoblasto não faz a mesma coisa. O osso faz igual quando ele é engenheiro civil, faz igual fazer prédio, né? Ele faz uma matriz proteica e vem lá e joga um monte de cimento em cima. O esmalte não. O esmalte, como é super sensível esse processo de reabsorção das proteínas, formar um tecido extremamente mineralizado, pequena concentração de fluoreto disturba o processo e você tem essas opacidades que dá uma hipomineralização. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista de excesso de fluoreto, não há. Se houvesse excesso de fluoreto na água no Brasil, a prevalência de fluorose não é aquela que eu mostrei. Respondo a pergunta? Eu gosto de responder pergunta em cima do que me perguntam, né? Então, esse é o raciocínio lógico, com base no conhecimento e sem especulação nenhuma do ponto de vista da segurança. Pode até ter falta de fluoreto. Falta de fluoreto pode até ter, mas excesso não está tendo. Se tivesse excesso, a gente teria um problema de fluorose no Brasil. E é o problema de excesso de fluoreto que fez com que os Estados Unidos abandonasse o cálculo de dose de fluoreto na água com base na temperatura. Então, nos Estados Unidos agora e no Canadá, não tem mais o cálculo da dosagem de fluoreto na água com base na temperatura, é 0,7 para os Estados Unidos inteiro. Mas lá foi baseado na maior prevalência de fluorose que eles tomaram essa determinação, que não é o problema do Brasil. Essa é uma colocação que eu queria fazer para encerrar. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu estou meio cansado porque eu já estou com... Dei umas 3 horas de aula hoje, não foi fácil. Nós é que agradecemos, Jaime. Não, e você chegou de viagem recentemente, tudo. Muito obrigado por você ter trazido as informações lá da IADR. Uma alegria estar com você. Foi bastante informativa a tua apresentação. Queria passar a palavra, também agradecer pela a participação no nosso painel, ao professor Vanderlei Paganini, professor do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Professor, tem algumas questões aí sobre controle operacional. Palavra com você. Bom, antes de mais nada, o professor Jaime colocou com muita propriedade, e hoje você tem em tempo real e mais, né? Você tem essa dosagem com equipamentos de primeira geração, e a dosagem também é controlada em tempo real e registrado, né? Nós entendemos que você tem a responsabilidade de abastecer, e com água potável é uma responsabilidade civil e criminal. Se você algum acidente é acidente. Agora, a dosagem é absolutamente segura e controlada. Outra coisa que eu queria dizer, vamos só lembrar que quando a gente fala de flúor, não é só adição de flúor. Às vezes você tem um manancial, principalmente os mananciais de manancial profundo, né? De poços profundos, que ele já vem com flúor naturalmente. Então, cabe à companhia retirar o que é excesso.
e estar entre 0,6 e 0,8. O ótimo, como disse a professora Maria Augusta, é o 0,7, mas você pode oscilar entre 0,6 e 0,8. Só queria enfatizar isso, que a dosagem, a adição é relativamente fácil. Agora, você retirar, como eu disse rapidamente, antes você tinha com absorção, hoje com nanomembrana, mas via de regra, osmose reversa. E também o que fazer, temos estudos para o que fazer com o que a gente retira de flúor estando em excesso. A dificuldade maior é quando você tem poços na região do Presidente Prudente, por exemplo, tem uma incidência de flúor natural. E muitas vezes a gente condena o poço. Às vezes a gente faz blend com água de água superficial para poder chegar na segurança de 0,6 a 0,8. Então, isso daí é uma realidade, não só adicionar, como também retirar. É parte do nosso dia a dia. Respondendo, se é segura, sim, é segura. Respondendo se todos os municípios do estado de São Paulo fazem a fluoretação, eu não sei responder. Eu digo que a Sabesp, até por força de lei e obrigação civil e criminal, ela aplica o flúor e retira a flúor quando está em excesso. Dos 645 municípios, a Sabesp hoje opera 376 e padrão da empresa tem que ser cumprido independente de quem está operando a estação de tratamento. Tem uma pergunta, quando eu não tenho estação de tratamento, por exemplo, um poço, já estou respondendo a pergunta. Se você tem excesso, tem que retirar, e se tem menos do que a portaria e a resolução exige, você tem que adicionar. Não necessariamente só com estação de tratamento. Tem uma pergunta do Renato, que eu achei interessante. É isso mesmo, Renato. Eu acho que rever as temperaturas, então, nós estamos falando, a temperatura é a temperatura média anual das máximas diárias. Eu fui buscar em 75, que é a primeira legislação consolidada. E se isso tiver alguma alteração, e a resolução 250 de 95, ela diz que inferior 0,6 pela temperatura do estado de São Paulo, ele considera de 26,4 a 32, inferior é 0,6, ótima é 0,7, superior máxima é 0,8. Então, é nessa faixa que a gente opera, até pelas temperaturas médias. Média anual das máximas diárias. É claro que exceção a gente tem que considerar. Eu queria lembrar que um município do estado de São Paulo, há 7 anos atrás, fez uma festa, soltou rojão. Agora temos água fluoretada. Tinha que estar fluoretando desde 85, 83, né? Então, assim, não é favor nenhum fluoretar ou retirar flúor, é obrigação, até por força de lei, do negócio do saneamento, né? Isso para quem tem esse sistema de abastecimento e para quem não tem, nós vamos ter que trabalhar muito. Queria agradecer, Paulo, acho que respondi. Eu queria agradecer o convite e de estar ombro a ombro com o professor Jaime, Paulo Capel, com você, com a Daiane, com a professora Maria Augusta. É sempre um prazer e um aprendizado. Lembrando que eu queria deixar essa mensagem, Paulo. Eu acho que nós temos que dar as mãos e fazer um mutirão de comunicação cada vez mais, incansavelmente, para que as pessoas saibam o que está bebendo, né? E também torcer para que a gente alcance a universalização desse país tão sofrido aí, tão desigual, enquanto nós estamos falando de um controle super rigoroso de flúor e tal, e gente que não tem água para beber. É uma pena isso. Desculpa ter insistido nessa tecla, mas provavelmente esse assunto é dos assuntos que mais me judia em termos de Brasil, essa desigualdade. Eu costumo dizer e vou repetir. Se quiser fazer distribuição de renda, o saneamento é uma boa porta. Obrigado e foi um orgulho enorme estar com vocês nessa live. E nós é que Obrigado, Paulo. agradecemos, professor Vanderlei, tá? Já tarde da noite aqui, e muito obrigado por essa
participação, por esse compromisso de estar ajudando a gente a produzir. Essa própria gravação vai ficar disponível e é mais um material aí para essa disseminação de informações que sejam baseadas em evidência científica. Queria passar a palavra para o professor Paulo Capel Narvai, também agradecer, né, pela possibilidade de estar contando com ele nesse painel, né, em que a gente está... O Dia Mundial da Água é o dia 22 de março, mas a gente está aproveitando a semana, né, do Dia Mundial da Água justamente para tocar nesse tema, que é o tema da fluoretação da água, que é um tema tão importante para a saúde bucal dos brasileiros. Professor, tem as perguntas, fique à vontade aí para complementar. Obrigado. Bom, eu queria reiterar, né, meu agradecimento. Eu me sinto mesmo um privilegiado, né, de estar compartilhando essa atividade aqui com os colegas. Numa postagem que fiz divulgando essa atividade, eu dizia lá e reitero aqui, não é nenhum exagero, né, que são colegas aos quais eu não apenas estimo muito e respeito, como admiro, né? Então, por isso me considero um privilegiado, estou muito feliz, muito satisfeito de estar aqui, né? E queria começar essa consideração final mencionando essa questão das desigualdades no acesso à água, já que estamos na semana, né, do Dia Mundial da Água, e dizer que o desafio da ampliação da cobertura da fluoretação da água é um desafio importantíssimo para nós, porque uma das nossas, não apenas desigualdades, mas iniquidades, que são aquelas desigualdades injustas, né? Aquelas desigualdades que não nos enriquecem pela diversidade e não nos elevam, mas nos diminuem, porque são desigualdades desnecessárias, injustas e evitáveis, né? Uma das nossas iniquidades é justamente no acesso à água fluoretada, né? Quando a gente pega a região sul, né, estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o Sudeste, né, praticamente 90% das populações urbanas desses estados têm acesso à água tratada e fluoretada, né, água fluoretada. Digo isso porque a gente ainda tem, né, aqui, eu digo aqui no estado de São Paulo, porque estamos aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, né, sobretudo na região noroeste do estado, alguns poucos, é verdade, mas temos municípios que, por razões variadas, até da característica, né, do sistema de abastecimento de água, qualidade do sistema, a água não é fluoretada, mas precisamos avançar nisso, né, e eu tenho certeza que quem tem responsabilidade nisso, as empresas de saneamento, seja a Sabesp, seja as autônomos, né, as municipais, vêm se empenhando para que a gente tenha 100% das populações do estado de São Paulo com acesso. Mas eu digo isso porque esse desafio não é só nosso, né? O Brasil é o segundo país que mais floreta águas. A nossa cobertura de floretação da água é a segunda no mundo. E a primeira no mundo é a dos Estados Unidos. E eu faço esse comentário dos Estados Unidos, porque na apresentação do seu Jaime, ele mencionou lá eu convivo, viu, com essa bobagem do Pompeu do Amaral desde que a gente começou a floretação em São Paulo, viu, Jaime? Ele vinha com essa história, os Estados Unidos abandonaram, estão jogando isso no terceiro mundo, porque eles não querem... Isso é uma bobagem, gente. O Pompeu errava nos anos 80, os seguidores dele, os que difundem essa bobagem hoje, seguem errando, porque estão desinformados, né? Quer dizer, o plano, os Estados Unidos têm metas para a saúde, né? No conjunto de metas do Plano Nacional de Saúde dos Estados Unidos para o ano 2030, tem lá uma meta relacionada com a cobertura da fluoretação da água. Sabe qual é a meta deles? Eles querem que 77,1% da população dos Estados Unidos tenha acesso à água fluoretada. Veja, é uma meta modesta. Eles nem falam em 80%, 90%, nem 100%. Eles estão se contentando com 77,1% em 2030. Por quê? Porque em 2000, estou aqui com a tabela, que em 2000 eles tinham 65% da população americana com acesso à água fluoretada. A situação lá varia também bastante, né? Os estados do leste e do meio-oeste
né, tem uma cobertura boa, mais de 70% e tal, mas alguns estados têm cobertura de acesso à fluoretação da água, uma porcentagem baixa. Eu estou me estendendo nessa consideração porque nós aqui no Brasil olhamos muito para os Estados Unidos, né? Olhamos muito, nos inspiramos muito. Então, para o bem e para o mal, é bom então a gente olhar para os Estados Unidos, né? Se eles estão com essa meta, estão querendo sair de 65% em 2000 para chegar em 77,1% em 2030, tontos eles não são, desinformados não são. Se estão fazendo isso lá, nós temos bons motivos para fazer aqui, né? Não por imitação, mas pelas nossas convicções de que isso é positivo. E para concluir, para não deixar o Pedro sem resposta, viu, professor Frazão, porque ele perguntou, e onde deve fazer e não faz? O que a gente faz? A gente tem que exercer direitos de cidadania. Acesso à água é um direito de cidadania. Que essa água seja tratada, clorada, fluoretada, é um direito de cidadania. A quem incumbe defender direitos de cidadania? Às autoridades públicas e ao Ministério Público, né? Então, deve fazer, não está fazendo, o que faz? Vai para a Câmara de Vereadores, denuncia, pauta isso na Câmara de Vereadores, procura lideranças comunitárias de saúde e membros do Conselho Municipal de Saúde, porque todos os municípios brasileiros têm, praticamente todos, né? São perto de 5.800 municípios, 90% dos municípios têm Conselho Municipal de Saúde. Vai para o Conselho Municipal de Saúde, pauta isso lá, o direito à água, e o direito à água clorada, fluoretada, água tratada de boa qualidade, com aquela qualidade daquele potinho de água que eu mostrei lá no meu vídeo, né? E, assim, não resolveu pelo diálogo, pelo negócio, aciona o Ministério Público, porque compete ao Ministério Público tomar as medidas judiciais garantidoras dos direitos de cidadania, sobretudo esses direitos coletivos, direitos que são de todos, não são de um indivíduo apenas, etc., né? Então, Pedro, é isso, né, que eu recomendo fazer. E, bom, eu queria falar mais uma vez, mas eu já não vou falar, porque o essencial já foi dito, né? Queria dizer que a nossa concentração aqui na maioria do território brasileiro, o teor adequado é mesmo 0,7 miligramas de flúor por litro d'água, e é esse teor que a gente deve perseguir, buscar sempre, porque ele é o ótimo. Ótimo e adequado porque ele é o máximo benefício. Então, 0,6 beneficia, é quase o máximo, mas não é o máximo, é 0,7. Então, não adianta querer economizar lá, entendeu? Na bombinha lá, viu? Tem que ter 0,7. A gente, como não precisa ter a precisão da física, né? Pode oscilar, pode variar, não tem, a oscilação não tem problema. O que não pode ocorrer é a continuidade fora do padrão, né? A oscilação faz parte, não vai ter problema nenhum se oscilar um dia, se um dia ficar muito abaixo, muito acima, isso é irrelevante. E as mudanças climáticas, embora muito importantes por várias razões, né? Não preciso falar disso aqui, né? Do ponto de vista desse teor ótimo, elas praticamente são irrelevantes, né? Tanto que os americanos, conforme o professor Jaime mencionou, fixaram em 0,7 e no país inteiro, que é a nossa situação aqui, é 0,7, isso é garantidor de uma efetividade boa no país inteiro e não precisa ficar ajustando aqui, ajustando ali, etc, etc. Bom, eu, né, não quero me estender mais, queria reiterar o agradecimento, desejar boa noite a todos e passar a palavra para os nossos anfitriões para eles Só um fazerem o comentário, encerramento. desculpa, só acrescentando quem respondeu, né? O pessoal falou assim, perguntou se todas as cidades de São Paulo acontece a questão da floretação. Eu queria estender, porque fez um comentário, uma pergunta, né, que foi colocada ali, por que o saneamento quer tirar a floretação? Então, como do saneamento, eu acho que, né, é triste essa ideia, né, e porque no norte, nordeste, várias, né, cidades não dosa e nada é feito. Eu queria colocar que realmente a gente é privilegiado, a gente do sul e do sudeste, mas eu lamento, porque é o sul, muitas vezes, e o sudeste, que tem informação que divulga as fake news, né?
E é muito triste saber que o pessoal sabe, hoje, depois dessa live, quando alguém perguntar para você da questão da fluoretação, gente, quem é de saneamento, por favor, assista a live, tenha dúvida, veja, porque assim, tecnicamente não tem mais o que a gente falar. Obrigado, gente. Então, eu queria, antes de fazer o encerramento, agradecer mais uma vez todo o pessoal do apoio, né? A Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Saúde Pública, o Adolfo, a Leni, da Tecnologia de Informação, agradecer os nossos painelistas, agradecer a participação da Daiane pelo canal PSA e também os nossos bolsistas, né, que estão colaborando conosco. E desejar para vocês uma boa noite. A gente vai continuar, né, como Secol, transmitindo, produzindo, disseminando informações que sejam baseadas em evidência científica, que as decisões, né, devem ser tomadas a partir da evidência científica, tá bom? Muito obrigado por todos e um grande abraço e até uma próxima atividade. Boa noite a Boa todos. noite, Saúde. obrigada.